Meus irmãos, glória a Deus por mais uma oportunidade nesta hora. Convido a você, meu irmão, para nós meditar na palavra do Senhor. Vamos, meus irmãos, procurar buscar de Deus o conhecimento e o entendimento do seu evangelho e das suas palavras, para que nós não venhamos ser enganados e perder a nossa vida eterna. Principalmente nos dias, meus irmãos, em que nós estamos vivendo, onde tantas falsidades, onde tantas pessoas acham que está fazendo a palavra de Deus, pregando da maneira que a palavra nos ensina, mas estão sendo enganados, porque pensam que é, mas não é. Vamos ter cuidado, meus irmãos. Sempre estou falando, vamos abrir as nossas mentes, pedir ao Espírito Santo para que venha entender, para que nós possamos ter mais conhecimento do Evangelho de Cristo, porque sem o Espírito Santo nós não entendemos, meus irmãos, o Evangelho. Eu quero ler aqui no livro de Isaías, no capítulo 5, no capítulo 5 e no versículo 20, tem uma palavra, vamos ler, meus irmãos, e aprender. Que diz assim: Ai dos que mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luzem, e das luzes treva, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Aí, irmão, porque tem coisas, Davi, que parece, mas não é. Assim como você vai numa loja, nessas lojas de vende peças paraguaia, ela parece com uma peça original, mas não é original. Assim é a palavra, tem coisa, o Evangelho, que parece ser, mas quando você vai descobrir na Bíblia, você vai ver que não é. Então são essas coisas que nós temos de entender. Parece que é, mas não é. E por não ter entendimento, conhecimento da palavra, da verdade, essas igrejas que pregam mal o Evangelho vivem cheia, porque é mentira. Porque a verdade é sofrida, a verdade é rejeitada, a verdade é maltratada. Você vê uma casa que prega mentira, uma casa que é mentira, ela só vive cheia. Assim, essas igrejas que dizem que a igreja não prega o verdadeiro evangelho, mas estão cheias porque é mentira. Por isso, vamos ter cuidado, irmão, com esses tipos de pregação dessas igrejas. Vamos ver o que Jesus está nos ensinando lá no livro de Mateus. Vamos para o livro de Mateus. Livro de Mateus, capítulo 18, e o verso 7 está dizendo assim: Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é lícito que venha escândalo, mas ai daquele homem porque o escândalo veio. Aí, irmãos, quem está dizendo essas palavras? É eu? Não, é Jesus Cristo. É lícito, é, mas procura não escandalizar. E o que a gente vê nos dias de hoje, irmão, é escândalo. As pessoas se escandalizando e dizendo que está pregando o Evangelho de Cristo. A palavra de Cristo, ela tem que ser pregada de maneira que está escrito. Não da maneira da mente do homem, porque ensina as suas próprias doutrinas aos seus semelhantes, aos seus membros. E esquece de pregar o Evangelho de Cristo, escandalizando a doutrina de Cristo. Vamos ver o que Paulo diz lá no livro de Romanos. Aqui no livro de Romanos, no capítulo 16 e no versículo 17, Paulo está nos ensinando, dizendo: é isso, irmão, que nós temos de seguir, é os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o ensinamento do nosso querido e amado Paulo, porque ele é o nosso apóstolo.
Sempre eu estou dizendo isso. Paulo é o nosso apóstolo, irmãos, e ele não ensinou de maneira alguma o que esses pregadores aí fazem, prega. É por isso que ele se escandaliza a palavra de Deus pregando o seu próprio evangelho. Paulo está dizendo assim, vamos ler. E rogo-vos, irmãos, que note os que promovem dissensões e escândalo contra a doutrina que aprendeste. Desviai-vos dele, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e sujas engana o coração dos inocentes. Aí, irmãos, aí, notai os que fazem, o que causam dissensões ou divisões, é a mesma palavra, escandaliza a doutrina de Cristo, que Cristo não ensinou esta doutrina que eles fazem aí. Por isso, meus irmãos, vamos procurar entender. Esquece o Evangelho de Cristo, aí fica um bando de pregadores sem vergonha, preguiçosos, que não querem trabalhar para poder ganhar dinheiro, dizendo que está pregando o Evangelho de Cristo. É isso que nós temos de entender, meus irmãos. Procurar buscar de Cristo conhecimento, pedir ao Espírito Santo que venha abrir a nossa mente, que essa raça de preguiçoso não prega o verdadeiro evangelho. Não vai levar ninguém ao céu esses evangelhos que essas raças de preguiçoso prega. Vamos ver o que Cristo chama esse tipo de gente lá no livro de Mateus. Vamos voltar para o livro de Mateus. Aqui, no livro de Mateus, no capítulo 23 e no versículo 33, 32, começando no 32, Jesus está dizendo assim: enchei-vos, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víbora, como escapará da condenação do inferno? Aí, irmão. Agora vocês imaginem, irmão, será que esses versículos não é lido por eles? Será que eles não enxergam esses versículos? Esses que fazem escândalo? Eles enxergam, eles veem, mas eles não pronunciam e eles não põem em prática esse ensinamento porque preferem receber a condenação do inferno, mas não pregam o verdadeiro evangelho. É isso que é o problema. Eles preferem ir para o inferno, mas não pregam o verdadeiro evangelho. Por quê? Porque eles sabem, que se eles vão ir para o inferno, eles não vão sozinhos. Quem está seguindo aí, ele vai também. É isso que a gente tem de entender, largar, desviai-vos deles, porque os tais não servem a Cristo. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina. E é isso, irmão, que nós temos de aprender e procurar pôr em prática esses ensinamentos. Vamos, irmão, ter cuidado com as nossas vidas, cuidado com a nossa alma, porque é preciosa. Um dia nós vamos largar esse corpo. Esse corpo vai ficar aqui na terra. E para onde é que vai a sua alma? Uma alma, quando largar, sair do corpo, ela vai precisar de um lar para poder viver. Vamos procurar entender, servir a Cristo, porque Cristo foi preparar lugar. Ele disse, eu vou preparar lugar. Se ele preparou, se já está preparado, porque ele, irmão, tem a certeza que aqueles que servem com sinceridade vão receber este lugar. E para onde irá aqueles que seguem esses falsos pregadores que não têm vergonha, que não têm um pingo de vergonha de querer enricar, escandalizar o evangelho de Cristo? É isso que nós temos de entender e é isso que nós temos de ter cuidado para desviar desses tipos de gente, irmãos. É o que a gente vê nos dias de hoje, irmão. É igrejas e mais igrejas, pessoas escandalizando, pessoas vendendo até a
E enche uma bola de ar e vende por R$ 1.000. Isso é escândalo, irmão. Isso é coisa que a pessoa tem que entender isso. E tem gente que ainda acredita e segue esse tipo de coisa. Vamos procurar entender, irmão. Ofertinha de R$ 1.000, piquezinho de R$ 1.000, vassoura ungida, isso tudo é escândalo, irmão. Não existe essas coisas no Evangelho. Vamos procurar entender, gente. E servir a Cristo com sinceridade. Eu não estou atacando ninguém, eu estou ensinando o que a Bíblia ensina. Eu ensino, eu falo o que a Bíblia manda, mas se a Bíblia manda para falar, eu falo. Quem não querer receber, não recebe. Mas se você ter a sede da salvação, você vai entender e receber e procurar desviar dessas igrejas que não pregam o verdadeiro evangelho. Esses pastores que recebem salário para pregar o evangelho, o quê? Já está recebendo a sua salvação. Já recebeu o seu galadão. Não existe isso no evangelho de Cristo. Vamos entender, irmãos. Dízimos e mais dízimo, o pobrezinho que não tem o conhecimento dá esperando uma prosperidade, morre e não tem essa prosperidade, porque não é um mandamento para crente. Só quem prospera é os falsos pregadores sem vergonha. É eles quem prospera. Vamos entender isso, irmão. Não existe dízimo no Evangelho de Cristo. Dízimo era para a tribo de Levi, no tempo da lei de Moisés. A pessoa tem que entender essas coisas, irmão. Eles não pregam a verdade, porque se eles pregar a verdade, eles vão perder o dízimo. Eles vão perder os lucros, não vão mais viajar, não vão mais ter carros novos. É isso, irmão. Você tem que entender essas coisas. Que Deus te abençoe, pede a Deus entendimento, pede a Deus conhecimento, para que você venha entender, irmãos. E desviais dessas igrejas que não pregam o verdadeiro evangelho. É isso que eu quero passar para você. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um dia, uma tarde de paz. E vamos procurar entender o Evangelho de Cristo. Fica na paz. Até o próximo encontro, se for da vontade do Senhor. Até lá.